podcast. O fantástico artesanato na TV. Que o artesanato é milenar, nós já sabemos. Que ele é ferramenta para a liberdade de trabalho, empoderamento e empreendedorismo também. A novidade do final do século, o carisma do faça você mesmo foi ganhando mais espaço e os programas femininos da TV têm grande responsabilidade sobre isso. Com suas apresentadoras, incentivaram ainda mais mulheres a enxergar o trabalho artesanal com os respeito e valor que ele merece. Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é o fantástico artesanato na TV. Para o nosso bate-papo dessa semana, a convidada mais do que especial é a apresentadora Cláudia Pacheco. Ela que é radialista e apresentadora, essa querida aqui presente com todo carinho e que entre uma gravação e outra do programa Vida com Arte está aqui para conversar com a gente e com você, claro. Cláudia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer, Faiga, o prazer é todo meu em participar desse bate-papo tão gostoso, né? A gente já estava conversando antes de começar aqui a nossa gravação. Verdade. E o canal Craft tá com tudo, já estou curtindo, observando, olhando e é uma honra para mim participar dessa gravação de áudio aqui com vocês. Tá gostando? Bacana. Oba. Então vamos papear. Cláudia, seja muito bem-vinda mesmo. Eu queria que, assim, você é radialista e já iniciou a sua carreira como apresentadora de TV, né? Mas antes de falar disso, eu queria que você contasse pra gente qual que é a sua história com o artesanato, como e quando que ele entra na sua vida. Então, Faiga, na verdade, como eu fazia programas femininos, embora eu tivesse vindo antes de uma escola de fazer merchandising também em programas femininos, eu sempre tive artesanato, que até alguns anos atrás era diário nos programas femininos. Então eu tinha isso comigo, pautas de culinária, de artesanato, e comecei a perceber a importância das aulas de artesanato para o nosso público. Sim. Porque o retorno era imenso. Pessoas que saíram de uma depressão. Eu nunca vou esquecer uma menina, quando eu estava na Gazeta, anos atrás, um para você, a gente ensinou, eu acho que eram uns bichinhos feitos com meia de lã, de seda. E a menina falou assim: Cláudia, eu estou pagando os meus livros da faculdade de medicina, fazendo esses bichinhos, e aproveitou o gancho da Páscoa, fez os coelhinhos, quer dizer, então é desde uma menina universitária até uma dona de casa, uma mulher que está triste, em depressão, ou que quer uma ocupação. E aí eu fui percebendo a importância do artesanato para o público feminino e masculino. Sim, também. Sim, isso que eu ia falar, porque ele começou nos programas femininos, mas na realidade o artesão, ele não tem sexo, ele não tem gênero, né? Não tem, Fábio. Hoje em dia, muitos homens fazendo crochê, indo para pintura, fazendo tricô, garotos, meninos adolescentes, né? Então é algo que está assim abrangendo democraticamente a todo mundo, porque faz bem para o cérebro. O artesanato é muito generoso, né? E trabalha com aquela parte do cérebro que é o hemisfério direito, que é fundamental. Trabalhar com arte de uma forma geral. Ele se encaixa nisso perfeitamente. É verdade. E vamos falar um pouquinho da sua trajetória na TV também? Vamos começar lá em 1988, no Enigma, na TV Cultura. Nossa, faz tempo! Então, porque eu me formei em rádio e TV em 86, Você pela fez FAP em São Paulo, né? Isso. E aí eu lembro que uma época eu tinha feito magistério também no colegial, para dar aula para criança. Aí um professor pediu que eu fosse fazer um teste, que ele me achou parecida com a Cornélia Herr, que fazia um programa chamado Enigma, ao vivo, era todo sábado, tinham gincanas egípcias. Você já estreou ao plateia. vivo? Eu queria assim, eu quase tive um treco. Eu fui, não sei como que eu passei, porque eu não tinha vontade de fazer TV. Eu queria trabalhar atrás das câmeras. Mas eu fui, acho até que pelo meu jeito de tímida, eu tava com o Cassiano Ricardo que me deu muita força, a coisa foi indo e foi fluindo. E depois, isso eu fiz 5 sábados, as férias da Cornélia, aí eu fazia junto o magistério, dava aula para criança e terminei, me formei, então dando aula para criança, e eu não sabia como que a televisão ia se encaixar. Só que assim, a partir do momento que você tá lá, tem coisas que não dependem muito da gente, as coisas acontecem, o que tem que ser, eu acho que acontece. Aí eu fui chamada para trabalhar na Record, fazer o Revista Rural, também pelos professores que eu tive na FAAP, uma falava para o outro, a Cláudia está disponível, não tinha tanta gente, tanta procura naquela época. Fiz, que era um jornal, uma bancada rural, imagina, com tepeiro, um horror.
Mas tinha TP, pelo tinha menos. Tinha um TPzinho ali e tal. Depois de lá, eu fiz um programa de turismo, que era o TV Tour, produção independente na Gazeta. E aí, eu lembro que eu comecei... Depois eu fiz o Auto Shop TV, que era vendas de carro. Que passava também na Gazeta. Então a gente ia nas concessionárias e vendíamos os carros. Então eu comecei a ter a linguagem da venda junto, que para um apresentador é bem importante. Sim. E quando eu comecei a fazer merchandising de produtos que basicamente eram usados por mulheres, eu comecei a ir em vários femininos. Mulheres, tanto com a Claudete quanto com a Ione. Note a note com a Ana Maria Braga, que tinha o telearte lá dentro, com artesanato de segunda a sexta. Até a Mauri Júnior, Ratinho. Então eu comecei a fazer merchan dentro desses programas, vendo e ouvindo aqueles mestres sagrados. Isso foi me dando uma escola muito bacana. Sim. A técnica, como é que faz, como é que fala. Só que assim, o resto é com você. Você não pode querer imitar ninguém. Porque cada um de nós tem uma personalidade, um jeito de ser, um jeito de se expressar. Sim. E eu tive que descobrir o meu jeito. Fui penando bastante. E aí eu fiz também merchan. Quando eu comecei a fazer uns merchans com a Ione, que foi muito bondosa, estava no Mulheres, era só Ione Borges. Eu lembro que o Tico, que é o Silva Limari, um cara que eu tenho profunda gratidão até hoje, é supervisor da Gazeta, me chamou para fazer o Pra Você. Porque a Claudete, acho que tinha ido para... Eu não lembro, foi a Kátia, foi para de tarde, me chamaram para fazer o Pra Você. Alguém tinha saído, gente, faz tanto tempo que a tia é antiga mesmo. Lá fui eu fazer o feminino, eu queria sumir. Porque eram 3 horas de programa ao vivo, sem TP nem nada, com as fichas na minha mão. E eu tendo que ler aquilo, quer dizer, tinha que improvisar. Gente, só para esclarecer, TP, quando ela fala, é o teleprompter, que é um monitor que vai direcionando com o roteiro que ela vai fazer. Então, assim, não tinha direcionamento, era ela e Deus. Tinha um letreiro lá. E nisso, no Pra Você, aí então começam a aparecer vários artesãos, Beth Matelli, Ana Maria Ronchel, que até hoje estão comigo no Vida com Arte. E eu comecei a me apaixonar, velas, bijuterias, pinturas, tricô, crochê. E tinha bastante tempo pro artesanato, 3 horas de programa feminino. Nossa. E eu vindo elas explicando como é que era a técnica. E na época, como era ao vivo, havia a participação do público via fax. Você vê como eu sou antiga. E aí no fax vinham as perguntas, então você começa a entender as dúvidas do seu público para aquela determinada aula, né? E aí vai tendo um crescente, Faiga, quer dizer, eu vou entendendo as dúvidas, o que eu tenho que perguntar. Como eu dei aula para crianças, eu trago aquela coisa do professor que quer ensinar e quer que a criança, no caso, que acabou virando meu público, aprenda. Sim. Então eu faço várias perguntas imaginando que quem está em casa tem essa dúvida. Porque se eu estou tendo ali, quem tem casa tem também. E às vezes eu até já compreendi, mas acho que quem tem casa pode ter alguma dúvida. Sim. E peço então para o profissional repetir o processo, passo a passo, o câmera mostrar novamente, focar mais. E a coisa vai fluindo. Tá fluindo há tanto tempo, né? Então tá dando certo, tá né? Dando certo, ainda bem. Bom, Cláudia, a gente já falou um pouquinho sobre a sua história com o artesanato, contou também sobre a sua trajetória na TV. E agora eu queria que a gente falasse um pouquinho do programa Vida com Arte mesmo. O programa é produzido pela Editora Inovação, exibido pela TV Aparecida, não é isso? Exatamente. Como que se dá essa parceria? A Editora Inovação, ela tem já uma importância no artesanato, né? Porque ela tem uma loja virtual. Então ela comprou um espaço, um horário na TV Aparecida. E a gente grava o Vida com Arte em São Paulo. E ele é exibido na TV Aparecida de segunda a sábado, a 1h da tarde. Sim. E aí, no caso, o que acontece? A Editora Inovação, como ela tem essa loja virtual, ela tem vários artesãos que já desenvolveram kits, materiais, para que a pessoa possa assistir a aula com a gente, compre aquele kit e reproduza todas as aulas, os ensinamentos, com os materiais corretos, porque a gente consegue falar para o Brasil inteiro e tem várias cidadezinhas que não conseguem ter muito acesso a esses materiais. E é muito bacana porque é uma parceria, então a TV Aparecida nos dá o aval dos programas,
tudo é passado por uma triagem, a gente tem a nossa edição, a gente faz como se fosse ao vivo. Tá. Mas aí o programa é levado até lá, eles assistem também, e aí sim ele é colocado no ar. Então é uma parceria mesmo. TV Aparecida, Editora Inovação e tem o filho Vida com Arte. Ah, que ótimo. E é uma parceria longa já, né? Quanto tempo que a gente tem? Em maio a gente vai fazer 6 anos. Agora, é importante ressaltar assim, né? Um programa hoje, para ele poder se manter no ar, ele tem que ter os parceiros. Sim. Então, a gente tem a Vitrine do Artesanato como uma grande parceira e temos outros patrocinadores do segmento de tinta, de colas, pincéis, aberto a todo mundo, de tecidos, e não vou falar os nomes aqui, né? Claro, mas os insumos de artesanato. E aí eles entram também, o que é bacana, a gente, por exemplo, vai levar uma marca de tinta. Então, normalmente vai algum artesão atrelado a eles, que vai ensinar a sua técnica, a sua pintura. Então, tem esses patrocinadores, copatrocinadores que ajudam a manter o programa no ar. Sem eles, que é bom pro produto, é bom pro programa, é bom para todo mundo. Sim, para todo mundo. E aí, por exemplo, o que tem que acontecer? A gente tem que ver direitinho qual vai ser a aula que vai ser exibida, procurar extrair de cada aula o melhor em termos de informação, para todo mundo ficar feliz. Quem está em casa aprender, o artesão que foi lá também se sentir agraciado, né? Se sentir com respeito, porque ele conseguiu passar o conteúdo. Depois ele vai ter um retorno dele também na sua vida social, nas redes sociais. Verdade. E para o patrocinador que está colocando a sua marca, né? Então tem lá a assinatura, pode ser até institucional ou a venda direta, mas tem o nome dele por detrás de tudo isso. Sim, que é importante, né? Lembrando que é um programa que passa para o Brasil todo, né? Então atinge o público dele em todas as localizações. Exatamente, a TV Aparecida hoje é a 10ª emissora mais vista no Brasil. A gente consegue atingir pessoas que moram em sítios, em lugares que nem chega a TV a cabo e consegue lá com uma parabólica. Então é muito bacana, a gente atende a todas as regiões de uma forma extremamente democrática. Levando artesanato para o Brasil todo. O Brasil todo. Cláudia, a gente sabe que o Brasil ele só funciona com força mesmo depois do carnaval, né? Então quer dizer que o ano acabou de começar. Queria saber quais são os planos para esse ano de 2020. Fazer muito artesanato. Oba! Tem muita gente bacana lá. Então, a gente dá continuidade a esses parceiros que nós temos, procurando descobrir novos talentos, pessoas novas que de repente já estão no mercado há um tempão, mas que podem se apresentar via esses parceiros. A gente muitas vezes acontece, alguém mandou um e-mail para a produção, é muita gente que manda. Às vezes a gente consegue fazer uma triagem, levar uma pessoa que nunca fez televisão. O Vida vai fazer 6 anos em maio, talvez a gente mude alguma coisa no cenário. Eu adoro aquele cenário, eu falo, produção, se for para mudar, só se for para melhorar alguma coisa, mas já está tudo muito bacana. E criar de repente novos quadros. Hoje nós temos um quadro que provavelmente será reformulado, que é o Artesanato é Renda, onde artesãos, profissionais da área gravam num dia da semana, às vezes até comigo lá, e dão dicas para quem está querendo viver do artesanato, quais são os caminhos. O artesanato como tem empreendedorismo mesmo, exatamente. Né? Então, até de repente tem um novo quadro. Outro dia mesmo, eu tô até falando já aqui, eu acho que tem que passar um conteúdo, por exemplo, a pessoa vai no museu, está falando de artes. Como é que você consegue reconhecer um Da Vinci, um Van Gogh, né? Que tipo de pintor é esse? Começar a passar esse tipo de conteúdo também. Vamos estudar o renascentismo que foi, o impressionismo. Tentar levar junto, além das aulas de artesanato, um pouco de arte. Sim. Vamos ver se vai ser possível, Faiga. A gente está porque tentando. Artesanato é arte, né? Tem que parar de desvincular um do outro. Não, né? gente, é feito manualmente. A gente trabalha com o hemisfério direito do cérebro. Eu fiz um curso online o ano passado com um cara que é bam, que é o Dr. Sérgio Felipe, que estuda isso. E ele fala o seguinte: quando uma criança não está se dando bem numa escola, ele diz assim para a mãe: tem déficit de atenção, vem normalmente com esse laudo. Ele fala: mãe, coloca numa escola que trabalhe as artes. Pode ser o balé para as meninas, pode ser um teatro, pintura. Pode até ser arte tradicional, né? Muda a criança, ela calma,
ela começa a se sentir inserida dentro da sala de aula, ela fica mais calma. O que é isso? São as artes, e isso o artesanato faz maravilhosamente bem. Porque o corpo vai somatizando, né? Trabalha com ondas cerebrais na parte do hemisfério direito, que é da criação, da criatividade e intuição, que a pessoa começa com essas ondas cerebrais equilibradas, ela começa a ficar bem em tudo na vida dela. Sim. Aos poucos ela começa a melhorar muito. E uma criança bem estimulada, né, vai dar um adulto aí sensato, que vai ser melhor em tudo que faz, Sim, né? com certeza. Trabalhando artesanato. E assim, e o que mudou no programa desde o começo, há 6 anos e até agora? Quais as principais mudanças? Cenário, já teve cenário azul com um pink bem forte. Aí a artesã chegava lá com as peças dela, ficava aquele embaralhamento só. Aí você só podia usar roupa lisa, né, clarinha? Cláudia, não põe a rosa nem pensar, você vai se confundir com o fundo da parede. Então, eu acho que vieram muitas pessoas novas, além desses artesãos que são dos parceiros, né? Porque ninguém vive sem ninguém. Entrou muita gente nova, esses quadros, o artesanato é renda, também às sextas-feiras, agora a gente tem o pote da gratidão. Isso acho que está mais ou menos 1 ano e pouco, esse quadro. A gente tira uma frase e faz uma leitura. Aí parece assim, até uma reuniãozinha. Porque a própria audiência, a resposta do espectador, ela vai te guiando, né, para essas mudanças. O que a gente percebe é assim, quem assiste o programa quer aprender, é a primeira coisa. Mas além de aprender, ela gosta assim de ter uma coisa de ouvir de uma forma leve. Então a gente brinca com as câmeras sem perder o foco, né? Eu procuro mesmo sem perder o foco. Com a produção, um artesão com o outro. Elas falam, puxa vida, vocês passam alegria junto com as aulas. E eu acredito muito que essa energia entra na casa das pessoas, chega e a pessoa fica bem. Se a gente está em casa e começa a ver uma tragédia, você fica deprimida. Não é que a gente tem que saber tudo o que acontece, óbvio. Mas se é um programa de artesanato, que ele passe, além das artes, que ele passe a leveza. Então, que a gente possa, nesse ano, né, são 6 anos em maio, e cada vez mais procurar levar ensinamento, passar coisas boas, motivações. A Vitória Quintal é uma que quando vai fala frases maravilhosas, a galera vem abaixo, o povo adora. Às vezes uma conversa que surge no meio da aula, uma artesã fala assim, eu tô há 20 anos no mercado, mas o que eu ouvi de não no início, a Deise Costa foi uma que já disse isso, Tânia Silva. Então você fala, puxa vida, se ela passou por isso, se ela ouviu não e hoje ela tá aí... Humaniza tanto, né? Humaniza. Então nunca perder essa forma de apresentar, porque eu sou uma pessoa que ainda tem uma certa timidez. Você fala, Cláudia. Não, mas é verdade. Então assim, lá eu me sinto em casa. Quando eu me sinto em casa, sou canceriana, né? Então, se eu saio daquela casca que o caranguejo tem, nossa, eu me solto até demais, eu brinco, eu solto a franga, literalmente. Assim, porque depois do advento do controle remoto, você é convidada também para entrar na casa das pessoas, né? Elas escolhem assistir o programa. Exatamente. Então... E sabe o que é interessante? Que a gente grava 5 programas no mesmo dia. E cada um deles, na minha cabeça, como eu sempre fiz ao vivo, eu acho que eu tô ao vivo. Então, às vezes cai alguma coisa, eu vou lá e pego. A produção nem para, vai como se fosse ao vivo. E quem tá lá comigo, às vezes, Cláudia, eu tô com frio na barriga. Por quê? Porque dá a impressão que é ao vivo, que se a gente errar alguma coisa não pode parar. Quer dizer, olha que interessante, eu entro mesmo com a minha equipe na casa é espontâneo, das pessoas. É espontâneo, gente. Assim, cada pessoa que vai lá, normalmente são 2 artesãos. Então eu chego e falo, olha, o que você vai ensinar? Pá, pá, pá e pá. Eu procuro saber o passo a passo da aula para saber o tempo que a gente vai ter e tentar colocar junto com os parceiros, os merchants. Tempo e TV são coisas que andam juntas. E eu estouro sempre, a produção fica doida, tem que editar depois, enfim. Mas procuro assim, o que é mais importante? Ensinar. Então, se eu vou conseguir ter um tempo, que eu mais ou menos bato o olho, eu sei se eu vou conseguir ter esse tempo ou não, eu sei que eu posso mostrar peças que estão atrás, que elas trouxeram, para trazer mais ideias para quem tem casa. Olha, hoje a aula foi da amigurumi, mas aqui atrás tem uns bichinhos de amigurumi. Olha que bacana, você fazer uma festinha de aniversário, para trazer ideias para elas também. Coisa que a gente faz em casa mesmo, né? Exatamente, né? E então, eu tenho esse tempo do programa
E aí eu deixo a coisa fluir. Eu já sei o que é a aula, o começo, o meio e o final. O resto vai surgindo. É um negócio impressionante, por isso que dá a sensação de ser ao vivo, porque as coisas, meninas, vão fluindo naturalmente. Fica tão agradável também, né? E a pergunta que não quer calar. Uau! Cláudia Pacheco, é arteira? Menina do céu, olha, quando eu fazia Santa Marcelina, no colégio que eu estudei, lá tinha, na época, nós fazíamos o panô, né? Uma tapeçaria, eu amava. E aí eu lembro na pré-escola que a gente fazia umas artes, que era uma coisa muito interessante. Pegava apontador de lápis, apontava o lápis, aquele farelinho todo. Aí vamos supor, se tinha um desenho, você tinha que preencher o desenho com aquele farelo. Eu adorava as aulas de artes. Quer dizer, entrou, se a gente for parar para pensar, eu gostava bastante. Mas aí agora eu vou falar uma coisa bem importante que eu lembrei agora também. Quando eu cheguei no colegial, na época era colegial, hoje é o Ensino médio. Ensino médio. Tinha umas aulas de desenho, eu nunca fui boa em desenho. Meu pai desenhava maravilhosamente bem, pintava quadros e tal. Mas eu não tinha esse dom, esse talento, eu desenhava aquela casinha mal-lemar. Aí as freiras exigiam aqueles desenhos que tinha umas meninas que arrebentavam. E como eu não sabia desenhar muito bem, eu pedi uma ajuda em casa para a cunhada, pro meu pai. E eu acho que isso, por isso que é muito importante falar isso até agora aqui, me tolhei um pouco. Porque eu falei, então eu não tenho jeito para habilidades manuais. Não tenho jeito. E eu posso ter. Eu Sem gostava. dúvida. E tinha referência. Tinha ainda do pai. referência. Mas assim, as coisas que eu já fiz de artesanato, talvez com alguma dificuldade, mas ficaram bonitinhas. Já fiz um coelhinho de meia de seda com uma professora que ensinava na Gazeta. Tinha um professor que ensinava a fazer umas pinturas usando hastes flexíveis. Você passava a tinta ali, para não falar a marca aqui, e tinha que fazer um quadro. Eu tenho ele até hoje. Aí depois, quando a gente construiu a casa na praia, eu fiz questão que no nosso banheirinho do lavabo tivesse um espelho de pastilhas feitas por mim e pelo meu marido. A gente foi colando. Adoro crochê, tricô, pintura. Acho que faria bem. Mas no momento não estou voltada para isso, mais para a apresentação. Então eu falo isso porque muita gente em casa fala assim, não leva o jeito. Tentei fazer, não consegui. Tenta de novo. Você gosta? Vai e tenta. De repente o tricô não é sua praia? Vai no crochê. Vai na pintura. Não foi por esse caminho? Vai por outro. Porque a gente às vezes traz da infância, da adolescência, alguns estigmas, algumas falas que foram faladas pra gente que causam essas falhas. O cérebro acha, não sou capaz. Não vou conseguir. Isso não existe. Que agora tá na moda, né? Que chamam de crenças limitantes. Exatamente, crenças limitantes. A gente tem e a gente tem que isso fica registrado, vencer. né? Eu acho que o dia que eu pegar uma agulha de tricô e fizer um cachecol, menina, eu vou dar pulo de alegria. Então eu imagino quem tá em casa. Porque quebra o paradigma, Quebra, né? isso eu falei, eu que fiz. Uma peça que você tenha feito pode ser a pintura de um pano de copa. Você falar, eu quem fiz, gente, é sensacional. E eu acredito muito Emoção. também na energia, né, que tem, porque você coloca amor naquilo que você faz e você sabe a dificuldade que você teve, o tempo que você levou, tudo isso. Tudo isso, tá ali, tem um tanto da sua personalidade, tá e também, ali. sabe o que tem, Cláudia? Você falou que você estudou magistério, né, e que você deu aula, e isso permite que você faça muitas perguntas, quer dizer, você acaba fazendo artesanato pela curiosidade, não exatamente pela execução, né? Exatamente isso, a curiosidade, é isso mesmo. E o que é o artista se não um grande curioso, né? Aperfeiçoando. É verdade, com certeza. E você estimula a didática também, né? Sim. Porque existem artesãos que não são bons professores também, né? Sim, aí eu procuro, né? Muitos falam, às vezes eu chego aqui, eu tava tão nervoso ou tão nervosa e você conseguiu me acalmar. Porque eu percebo, eu também posso estar nervosa, Claro. eu posso estar também. E eu percebo isso, então eu vou fazendo umas perguntas, vou elogiando, vou mostrando algumas outras coisas. E tendo sempre em mente que o foco principal é ensinar. Sim. Né? Passar o máximo de conhecimento daquela aula. Eu falo assim para as artesãs às vezes, olha, eu vejo em vocês uma laranja. Eu vou espremer, eu vou sugar para tirar tudo que eu puder de informação e transmitir para quem tem em casa assistindo. Porque às vezes o artesão, ele tá lá para ensinar. Mas eu falo, gente, um ajuda o outro. Alguém está do lado e tem uma pergunta que na cabeça dele ele nem pensou. Ele achou que a pessoa em casa, já sabe, ela entendeu. Não, às vezes não entendeu. Vamos pensar, vamos fazer direito. Vamos fazer de novo, na verdade. Vamos repetir o processo. Às vezes no universo de referência dele, as pessoas que ele conhece, não tem aquele tipo de dúvida, mas às vezes a dificuldade num outro lugar do Brasil, que é onde o
o programa é transmitido, né? Sim. Vai haver uma dificuldade que ele nem imaginou. A gente tem que pensar em todo mundo, daquela pessoa que não sabe nada, aquela pessoa que já faz muito bem. E hoje o artesanato também está tão democrático que a gente tem todas as idades também, né? Todas as idades, sexo, não tem mais essa, né? Então. E eu lembro também, quando eu fui trabalhar na Gazeta, quando eu comecei a fazer um feminino, o Tico chegou para mim e falou assim: Cláudia, não tenha vergonha nenhuma de fazer qualquer tipo de pergunta nas pautas. Claro que com critérios, né? Mas não é porque você pode até saber a resposta, mas não deixe de fazer, porque quem tem casa, isso em tudo, culinária, artesanato, pauta médica, de beleza, comportamento, o que for. Quem tem casa pode ter a dúvida, para a gente não ser nunca pedante. Sim. Então faça a pergunta, mesmo que você saiba a resposta. Isso nas nossas conversas, né? Eu e a Beth lá dos bastidores de Canal Craft, a gente sempre fala que esse é o grande diferencial das apresentadoras dos programas femininos. Porque elas fazerem essas perguntas de uma forma tão simples, tão coloquial também, nos insere nesse universo, permite que a gente realmente se sintam igual. E aí fala, poxa, a sua dificuldade é a minha também, a sua dúvida é a minha também. Exatamente, eu falo, gente, nós passamos muitas vezes por problemas na vida e se a gente for parar para pensar, o denominador é comum. O pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Tá na mansão, tá numa casa de pau a pique, mas se a gente for parar para pensar, é a perda de um ente querido, é um problema de saúde, um problema ali acolá com o filho, né? Então, nós somos muito semelhantes, nós temos muitas semelhanças, não importa onde a gente tenha nascido, o sexo, a idade, tem que pensar que as aspirações são basicamente as mesmas, na maioria das vezes. E nessa fase que a gente tem tanta live agora, né? Tem a internet aí bombando, a gente entende que assim, uma coisa não... Um meio de comunicação, ele não tira o valor do outro, né? Mas a gente tem muitas artesãs fazendo lives agora. Você como apresentadora, o que você acha qual que é o melhor caminho a se seguir para essas lives? O que conselho você daria para essas artesãs? Então, eu acho que as lives, elas vieram com tudo. Tem muita gente que está no modismo e quem está no modismo não vai aguentar, não vai ficar. Mas acho assim que tem que ter a preocupação. Eu vou ensinar uma peça numa live. O que você vai ensinar? Qual é a sua arte? Veja o passo a passo. Você vai ensinar a fazer, vamos pensar aqui num tricô. Tá, quais são os pontos? Faça, posiciona bem a câmera para que quem está em casa consiga visualizar e consiga aprender. E depois procure ter um chat, algo assim, para você tirar as dúvidas das pessoas. Vão surgir, invariavelmente. Tem que ser algo profissional, não é chegar lá, oi, eu sou a fulana, tô aqui para conversar. Então isso é uma live pra gente bater um papo, excelente também, porque as pessoas são muito carentes. Sim. Tem muita gente que mora sozinha e na hora que alguém tá numa live, puxa, aquela artesã que eu adoro tá lá. Aí eu vou assistir, porque a gente pode conversar, vou mandar um beijo para ela, enfim. Mas eu acho que tem que ter o conteúdo. Então veja o que você vai ensinar e procura passar. E de preferência peças ou dicas, informações que o público esteja precisando. Tem essa demanda do público, que eles estejam querendo saber de verdade, né? Coisas que eles possam fazer para vender, ou para dar de presente, ou para usar no dia a dia. Então tem que ter uma certa estrutura como nós temos num programa de televisão. Lembrar que a artesã que vai fazer a live também é público, né? Então Exatamente. o que ela gostaria de ver, como isso seria explicado para ela. Exatamente isso, né? Faz um roteirinho. Faz um roteirinho. Ô, Cláudia, e assim, há tanto tempo no mercado, você já fez tanta coisa, já viu tantas outras, já conheceu tanta gente e já deve ter vivido tantas histórias incríveis, né? Como que essas experiências interferem ou colaboram no seu trabalho e o que você leva para a sua vida particular? Olha, eu levo muita emoção, amor, solidariedade, amor ao próximo, valores espirituais imensos, porque eu sempre gostei de fazer televisão com o intuito de passar coisas boas para as pessoas. Eu estou ali conduzindo, mas quem que eu estou entrevistando? Um médico, no caso dos femininos, um profissional da saúde, né? Um culinarista. Então, o que eu posso passar de informação que sirva para aquelas pessoas? E hoje no artesanato, hoje mesmo, anteontem na verdade, se bem que hoje também, Cláudia, adoro Vida com Arte, eu estou saindo de uma depressão assistindo o programa. Então, isso para mim é o que me motiva, a pessoa que assiste porque está mudando a vida, está saindo de uma depressão,
tá tendo uma companhia, fez uma peça, deu de presente, começou a mudar de vida, começou a vender, aprendeu com a gente. Isso hoje é o que me motiva a fazer televisão, a gravar 5 programas no mesmo dia, é ter esse retorno, é saber que eu entro no estúdio e a partir daquele momento, eu, a minha equipe, quem está lá com a gente para gravar, nós vamos procurar mudar a vida de quem está em casa, ensinando alguma coisa nova, passando um sentimento de amor, de solidariedade, brincando com essa pessoa, levantando a autoestima dela. Não fica assim, não. Vamos levantar, vamos sair dessa, passar uma alegria, fazer ela dar risada, que é tão importante. A gente bem-humorada, ver as coisas de outra forma. Então, o que eu levo é isso. É, acima de tudo, o amor. E você pode ter esse termômetro quando as pessoas podem se aproximar de você, como na Mega Artesanal, por exemplo. Menina, né? Que todo ano está... ó, teve um ano que eu falei, gente, não deve estar me confundindo com alguém. Não é possível? Eu levo até para trás. É emocionante, Faiga. Né? É um negócio assim... de querer tirar foto e abraçar, e algumas choram. Eu falo, mas como assim? Aqui você começa a entender o seu papel, a responsabilidade que nós temos, a responsabilidade que eu tenho de estar entrando na casa dessas pessoas e passando essas informações, tanto de conteúdo quanto de vibrações boas, junto com toda a minha equipe, né? Com as artesãs e artesãos maravilhosos, né? Que lá se apresentam. Não tem preço nesse mundo. E como que as pessoas se encontram na Mega Artesanal, por exemplo? Tem um cantinho lá, você vai estar desfilando pela feira, como que funciona? Normalmente, desde o ano passado, que a vitrine do artesanato, que é a nossa maior parceira, ela faz um puxadinho, bem bonitinho. Vai no estande da vitrine, porque senão a mulherada invadia então, o estande da vitrine. Era uma loucura, eles estão vendendo lá. Só com segurança. Faz um puxadinho do Vida com Arte e esse ano teve todos os dias sorteios. 3 da tarde. Loucura. Então eu tô sempre às tardes. Às vezes eu não vou no domingo, porque a titia fica descansando em casa, né? É tipo um ser humano, também dorme, né? Teve o ano passado, eu lembro, acho que foi na terça-feira, eu perdi minha voz. O dia, porque a gente tá lá no microfone falando, eu fiquei rouca, mulher. Aí o Diego me socorreu. Então eu vou na Mega no mínimo 5 dias, mulherada linda. Homens também. Às tardes, lá no Vida. Porque antes a gente às vezes está visitando os parceiros, e às vezes não consegue andar, para tirar foto com um, beijar o outro, né? Mas na hora do sorteio eu tô lá, 3 da tarde. Acho que assim, ó. Mas eu aviso nas redes sociais. Que ótimo. Normalmente o sorteio é feito às 3. Caso tenha alguma mudança, eu aviso ou reforço esse recado. Que ótimo. E como que você enxerga, a Mega Artesanal, ela é um grande termômetro também para o mercado do artesanato, artesanato como empreendedorismo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre como você enxerga o empreendedorismo feminino e essa força engrandecida pelo respaldo dos programas de TV. Menina do céu, pensar que a Mega começou pequenininha. Olha o tamanho que ela Puxadinho. Era um puxadinho. E se bobear, eu falei, Rita Mazotti vai ter que fazer 2 megas por ano. Tomara. Mas aí, o que ela fez? A Mega lá do Nordeste. Tem a Mega Artesanal do Nordeste, tá bombando. Aí tem uma em Porto Alegre também. Porto Alegre também. Gente, o artesanato não teve crise. Bateu muito de leve no artesanato, porque a pessoa consegue trabalhar em casa, já tem uma baita de uma economia, faz uma coisa que ela gosta. Assim, eu falo até que tem uma economia assim, ó, ela faz para dar de presente, então ela não precisa sair para comprar nada, então já está economizando aí também. Verdade. Aí as coisas começam a acontecer. Eu acho que a tendência é crescer cada ano, não é um pouco, um tanto a mais. E fico muito feliz, porque até voltando àquela entrevista, aquele curso que eu fiz com o Sérgio Felipe, ele falou que é o século das artes que nós estamos vivendo. Esse é o século das artes. Então, é uma coisa, foi o da ciência, o passado, e esse é o das artes. Então, as artes vão imperar nesses próximos anos com tudo. Acho que quanto mais feiras tiverem, né, bem estudadas, organizadas e estruturadas, vai ter público para todo mundo. É uma coisa impressionante. A Mega até deveria ter esses números, mas eu acho que de público, a cada ano vai batendo. Vai crescendo. Então, um que vai passando para o outro, que fala para o outro, que vai para olhar tendências e a mulherada fica louca. Eu mesma, Faiga, é que eu, às vezes não consigo. Eu adoro passear naqueles corredores que tem aqueles artesãos pequenos,
na verdade, pequenos entre os grandes que estão lá com estandes enormes. Competindo com a indústria. Mas né? que tá lá o cara que faz o batimão, o puxa-saco, a cerâmica, a pintura não sei o que, no guarda-chuva. Eu fico doida. Eu sempre pego um dia para fazer umas comprinhas. Porque eu fico enlouquecida. Minha casa da praia, da cozinha, tem um monte de coisinha artesanal que eu ganhei, que eu comprei. Eu fico doida. Então, se eu gosto, porque assim, o brasileiro tem um bom gosto para criar. O nosso artesanato é de uma dignidade, é maravilhoso. A gente é um povo diferente, um povo alegre, colorido. E a gente passa isso no artesanato. Não tem medo de cor, né? Não tem medo, faz tudo... Eu fico babando, mulher. Então, acho que assim, não dá para viver sem consumir, sem comprar, sem criar. A tendência é crescer cada vez mais. E os programas de TV, esses programas femininos, eles são grandes responsáveis por essa visão empreendedora do artesanato, né? Não só pelo hobby, né? Que começava, lembra? Com um quadro dentro do programa feminino e o quadro virou um programa. Hoje nós temos, eu tô aí, você vê que o Dargan também tá aí no YouTube, o Dotan, Rogerinho, né? Somos todos uma família. Então, novos quadros, né, no seu programa mesmo. Agora vai ter esse quadro voltado para o empreendedorismo. Exatamente, né, que tem ajudado bastante. Porque dá dinheiro, né? A crise, como você disse, só passou de raspão. Olha, assim, grandes artesãs e artesãos que foram participar desse quadro, quando eles falam, o próprio Afonso Franco, que era um baita do estilista de noivas, incrível. Gente, as pessoas começam no degrau lá de baixo. Não queira alcançar 3 degraus de uma vez, que a perninha vai estourar. É degrau por degrau, fazer por fazer, porque você vai subindo com estrutura e quando você chegar lá em cima, primeiro que você vai dar um valor a toda a sua trajetória e a coisa foi bem construída, passo a passo. Você vai errar, você vai cair, vai subir de novo. Onde que eu errei? Vai servir de escola. Então isso eu não vou repetir. Aí vai fazendo. E assim, e as artesãs, voltando ao assunto, que eu falo, a beça, né? Todas elas falam, Cláudia, escutava, não, eu ia oferecer os meus produtos em loja tal. Não, eu não quero. Mas eu não desistia. Você teve loja há muito tempo também, tive em Ubatuba, de produtos artesanais, de lembrancinhas e mimos. Até eu vendia uns sabonetinhos do Peter Paiva, vendia pra caramba. Aí começaram a entrar produtos de ONGs consignados. E isso foi bacana porque ele me ajuda hoje no Vida, né? Essa experiência que eu tive. Tem uma ONG chamada que é o Projeto Namaskar, sensacional, que trabalha com mães carentes. Essas mulheres chegavam na loja com bate-mão, tudo que a gente usa em casa, né? Um paninho de copa, um puxa-saco. Aí eu olhava e falava, olha, vamos melhorar o acabamento. Colocava lá para vender. Então, a quanto que eu coloco? Elas não sabiam nem colocar o preço. Elas tinham que ganhar e a loja também tinha que ganhar um pouquinho. Isso é uma ajuda a empreender, né? Exatamente. Mostrar como precifica, mostrar sobre acabamento, né? E aí, então, eu comecei a entender o gosto, né? As pessoas, quando procuravam algo artesanal, elas todas olhavam o acabamento. Tudo que tivesse, por exemplo, para cozinha, galinha, vaquinha, saía bem. Tem as fases, né, dos bichinhos. Gato é uma coisa que tem... você tem alguma coisa aí que tenha gato? Porque minha amiga adora gato, eu quero presentear com alguma coisa que tenha gato. Ela adora borboleta. Tem alguma bolsa, Michael Beck, que tenha borboletas, né? Então a gente procurava ter de tudo um pouco, desde que tivesse o nosso aval. Sim. Eu tinha na loja aquilo que eu teria na minha casa, ou que eu compraria. Então tem muito do teu gosto também, né, pessoal? E isso me ajudou. Então hoje, quando eu vou fazer o artesanato, a gente mais ou menos sabe calcular, olha quanto... Não muito também, né? Mas como é que eu vou calcular o preço, o que é legal você vender, essa preocupação com o acabamento. Isso tudo valoriza o seu produto final. Sem dúvida, é verdade. E a gente está cada vez mais carente desse tipo de informação, desse tipo de orientação, porque cada vez mais... Com o país em crise, né, o artesanato tem se tornado uma grande solução para muitos, né, exatamente, que já faziam por hobby, né. Ai, gente, o papo tá bom demais, mas, né, uma hora tem que acabar, né, por mim, ficava aqui a semana. Eu queria agradecer imensamente as informações aqui trazidas pela Cláudia durante esse podcast, acrescentar que você pode acompanhá-la no programa Vida com Arte, de segunda a sábado, às 13 horas, pela TV Aparecida para todo o Brasil, pelas operadoras Net Claro, Algar Telecom, Sky, Oi TV, Vivo, GVT, Clean TV,
pela Parabólica e mais informações pelo site, que é o www.a12.com, 12 de número mesmo, .com/tv/programas/vida-com-arte e assistir o programa ao vivo pela internet pelo www.a12.com/tv/TV ao vivo e também pelas redes sociais da Cláudia. O Instagram dela é @claudiapacheco.oficial e no Instagram é só colocar o nome dela. É, Cláudia Pacheco Oficial. Eu tenho uma página no Facebook, que eu não tô acessando muito, mas tem meu perfil normal lá. Agora, Instagram hoje em dia é o que tá bombando, né? Cláudia Pacheco Oficial. Me sigam lá, mulherada linda. Tem mais alguma coisa, Claudinha, que você queira acrescentar? Alguma coisa que você queira reforçar? Alguma mensagem que você queira deixar? Meninas, acreditem em vocês. Quando vocês errarem algum passo no artesanato, não saiu legal, todo mundo erra no começo e tem que errar mesmo pra gente poder se aperfeiçoar. Se a gente não errar, a gente não aprende. A vida é isso, erros e acertos. Não desistam. Se alguém falar, não tá legal, tá feio, tem que ouvir não, a gente não tem que deixar o mimo de lado. Eu mesma na televisão fui crescendo, eu não sabia fazer muito bem no início, apanhei pra caramba, não desisti, né? Mas assim, sejam verdadeiras com vocês, não copiem o que o outro tá fazendo. Faça aquilo que tá dentro do coração de vocês, que vocês gostem de fazer, que o outro vai gostar de ganhar, que você gostaria de ganhar também. Façam com amor, procurem, claro, né, se organizar no tempo de vocês, se instruírem. Eu falo sempre assim, procure alimentar o cérebro, embora vocês vão fazer um artesanato com a cara de vocês, procure alimentar o cérebro com ideias. Então assistam os programas, vão para as redes sociais, assistam lives, isso tudo está alimentando o cérebro. Processa, agora veja o que você quer fazer. Ah, mas eu não fiz direito, eu vou desistir. Nem pensar. É um dia após o outro, sempre. Perseverança, fé e esperança para vocês. Ai, que lindo. E lembrando que para criar esse universo de referência pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um livro, pode ser um passeio, pode ser uma viagem, né? Estamos falando aqui, exatamente, bem lembrado, Faiga. Visitar museus, tem muitas exposições que são gratuitas, como estava tendo agora o Da Vinci, foi pro Ibirapuera, gratuita. Os museus de São Paulo, às terças-feiras, geralmente são gratuitos, museu, né? tem que ir, gente. Gente, pelo amor de Deus, tem que ler livro. Com letra. Livro, tem que ler. Você tem filho em casa? Faz, pelo amor de Deus, essa criança ler livros. Ah, porque senão vai escrever errado. Eu digo uma coisa, quando eu tô lendo um livro, eu tô lendo agora a biografia do Leonardo da Vinci. Eu falo muito melhor. Quando eu não leio, parece que demora para vir aquela palavra. As ideias não ficam tão concatenadas, aquela coisa assim. Tem que ler, gente, pelo amor de Deus. Bons programas, museus, cinemas, né? Sai para passear, alimentar o cérebro. Tem que exercitar, né? Então é isso, gente. Queria agradecer a você que esteve conosco durante esse bate-papo, dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e finalizar dizendo que eu te espero na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Até mais, beijo!